Olá, tudo bem? Eu sou a mestranda Letícia da Silva Costa, sou docente do programa de pós-graduação no ensino de Ciências da Natureza e Matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop. Tenho como orientador o professor Dr. Ricardo Robson Campomani Santana. Trago para vocês nesse vídeo hoje um pouco sobre o meu produto educacional, que vem em forma de sequência didática, intitulada Uma Viagem pelo Invisível, Descobrindo as Partículas Elementares. Nessa sequência didática, nós trazemos a analogia entre a tabela do modelo padrão das partículas elementares e a tabela periódica dos elementos químicos, que é algo que os alunos já conhecem. Nós optamos por utilizar as analogias como ferramenta de ensino, uma vez que ela permite que os alunos compreendam algo que é novo para eles com algo que já é familiar a eles, né? Para aplicação da sequência didática utilizando analogias, nós então iremos utilizar o método Teach with Analogies, que em português significa ensinando com analogias. Esse método ele foi proposto por Glynn em 1994 e ele é composto de 6 etapas. A primeira etapa é introduzir o assunto-alvo, a segunda, sugerir o análogo, a terceira, identificar as características relevantes do análogo, quarta, mapear similaridades entre análogo e alvo, quinta, estabelecer a diferença entre os dois domínios, e a sexta e última seria esboço das conclusões. Nós buscamos utilizar esse método TWA porque ele é uma forma organizada de se apresentar as analogias. E é interessante nós trabalharmos dessa forma, porque quando a gente mostra as analogias, é interessante que nós mostremos não apenas as semelhanças, mas também as limitações que existem entre os dois sistemas, para que o aluno não confunda os dois e acredite que sejam exatamente iguais em todas as definições e características. Aqui, então, no caderno do professor, nós trazemos um exemplo de analogia apresentado pelos autores Campomanes, Heidmann e Veit. Esse método ele é aplicado implicitamente pelos autores. Então, a gente traz como exemplo e eles fazem analogia entre a sucessão de duas molas em paralelo e a sucessão de dois capacitores em paralelo, a fim de que os professores eles possam se inteirar um pouco mais sobre como que é a aplicação desse método, né? Aqui, então, nós trazemos o planejamento para o professor, que é composto em 4 encontros. O questionário 1, que é voltado para avaliação diagnóstica. O questionário 2, que é voltado para a avaliação dos conceitos que eles aprenderam durante a aplicação da sequência didática. E então aqui nós temos o caderno do aluno, onde aqui no início nós dizemos como que as aulas serão divididas em tópicos. Começamos então trazendo um questionamento para os alunos. Você já se perguntou até onde a ciência consegue ver dentro da matéria? Buscar trazer essa reflexão, né, para que os alunos pensem qual que é a menor estrutura que constitui a matéria. Então, aqui nós trazemos uma introdução sobre as partículas elementares, fazendo a demonstração de uma gota de água formada por partículas e estruturas ainda menores até chegar nas partículas elementares. Começamos aqui, então, a aplicação do método TWA, trazendo como assunto-alvo a tabela do modelo padrão das partículas elementares, que é o que nós queremos que o aluno compreenda alguns dos conceitos dela. O análogo, que é a tabela periódica. As características relevantes da tabela periódica para que o aluno compreenda alguns conceitos da tabela do modelo padrão. Aqui, então, começa a semelhança entre as duas tabelas. Temos aqui, então, as limitações entre as duas tabelas. E, então, aqui nós temos as conclusões. Nas conclusões, nós trazemos um aprofundamento das famílias, quarks, leptons e bósons, e também dos aceleradores de partículas. Aqui, então, nós utilizamos um pouco de analogia, né, de forma bem breve, para que os alunos eles
compreendam esses conceitos. Então, aqui nós temos a família dos quarks, dos leptons, dos bósons. Os bósons que eles são divididos em escalares e os bósons de Gauge. E então aqui nós trazemos um pouco sobre os aceleradores de partícula. Aqui nós então começamos fazendo uma contextualização com a série do Flash, que é uma série que os alunos já conhecem, onde o personagem Barry Allen, que é o protagonista, ele adquire superpoderes através da explosão de aceleradores de partícula. Então é interessante questionar os alunos: até onde isso é verdade? Será que é verdade? O que a ciência diz sobre isso? Então aqui nós trazemos um pouco através de um artigo de aceleradores de partícula. Então aqui nós trazemos, mas por que acelerar? Por que acelerar partículas? E, além disso, nós trazemos alguns exemplos de aplicação desses conhecimentos, que seria para o uso na medicina, nas indústrias e até mesmo para análise não destrutiva de obras de arte. Aqui nós mostramos os principais tipos de aceleradores de partículas, que são os lineares e são os circulares, também trazendo algumas analogias simples para explicar. E por fim, nós demonstramos aqui os aceleradores de partícula através de vídeos que falam sobre isso, né? Trazemos aqui então como um Saiba Mais, onde o aluno ele pode estar pesquisando e se inteirando. Este então foi o meu produto educacional, espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e até mais.